Nós, na aula de hoje, queremos primeiramente estar saudando a todos aqueles amados alunos, irmãos, líderes que têm acessado o nosso canal para poder alcançar um maior entendimento sobre alguns assuntos de cunho escatológico. Na aula de hoje, nós estaremos falando sobre a confederação das nações, aqueles 10 líderes, aqueles 10 reis. A confederação das nações, ou os 10 líderes, ou os 10 reis, é citado e desenvolvido essa argumentação, esse texto, esse assunto, pelo profeta Daniel. O profeta Daniel está falando que, lá no capítulo 2, ele vai citar, comparando esses 10 líderes aos 10 dedos da estátua que foi vista por Nabucodonosor em sonho, e Daniel vai interpretar aquela estátua, e ao interpretar aquela estátua, a última parte da estátua que mantém a estátua em pé são o quê? Os 10 dedos, os pés que dão suporte para a estátua estar em pé. E ali aqueles 10 dedos, eles são de barro, demonstrando assim a sua vulnerabilidade. Então esses 10 dedos simbolizam justamente 10 líderes, os 10 reis. Lá no capítulo 7 são 10 chifres, né? Que tem o chifre menor ou o chifre pequeno, que é o anticristo. Então esses 10 chifres, esses 10 dedos do capítulo 2, esses 10 chifres lá do capítulo 7 e 8, justamente vem a induzir, vem a nos trazer a memória, vem a nos encaminhar, a nos direcionar para os 10 líderes, que serão 10 reis de 10 reinos, que estarão dando suporte econômico, suporte político, suporte militar, suporte até religioso, sustentando a falsa religiosidade da religião única mantida pelo anticristo, a falsa religião, né, que ela é descrita no Apocalipse pela Babilônia. Agora nós vejamos aqui que justamente nós temos um contexto de 10 reis que 3 deles terão a predominância por um tempo e depois deixarão de tê-la, deixarão de estar no auge, no domínio. Mas esses 10 reis, esses 10 reinos, não é descrito, identificado na Bíblia quem são esses reinos. Porém, são nações que estão em crescimento, outras estão em já domínio, em estabelecimento de controle da economia, da política e do contexto bélico e vamos dizer assim, até religioso da vida mundial, do contexto do comando, do governo, do domínio mundial. Então esses 10 reis hoje, ou essas 10 nações hoje que têm essa influência, estão dentro do contexto do mercado comum europeu, até porque dali é que pode sair, ou que pode propor-se, ou podemos supor até que pode sair a moeda única. Também os 10 líderes, hoje que nós podemos ver que tem maior influência política, influência intelectual, influência bélica, estão dentro da Europa, do continente europeu. Então, nós podemos atribuir até que esses seriam dentro da linha, dentro do contexto ali do mercado comum europeu, não é? Poderiam até alguns pertencer à ALCA, poderiam até alguns estar ali dentro do contexto da União Europeia, porém eles estarão neste momento, como está narrando lá no capítulo 2, dando suporte a todas as ações do grande Império Romano, que nesse período será restaurado justamente por essas 10 nações,
essas 10 nações reavivarão, irão trazer um reavivamento ao Império Romano, que foi um império que lá na época do primeiro século da igreja tinha grande domínio, muito antes do primeiro século da igreja. Nós sabemos pela história toda que o Império Romano foi um império que, quando ele foi descoberto por Remo e Rômulo, foi ali uma grande, vamos dizer assim, potência mundial, que teve a sua influência em todos os segmentos da sociedade, não é? E foi um império atroz, um império feroz, um império avassalador para com o cristianismo, com perseguições terríveis para com os cristãos, e matando a muitos cristãos, ceifando a vida a muitos cristãos, inclusive até alguns apóstolos, quando Nero está sendo o imperador e está governando sobre Roma. Agora nós podemos ver que esse império, nesse período da grande tribulação, ele é reavivado por essas 10 nações que têm o suporte econômico, o suporte de influência política, influência cultural, influência religiosa, para sustentá-lo. Então pode ser dali que venha surgir também a falsa religião. E esta falsa religião será sendo suporte por esses 10 reis. Porém, quando a batalha começar a tomar uma grande proporção, que ela estiver já sendo arquitetada, tramada, planejada, projetada, todas as suas estratégias da batalha do Armagedon por esses 10 reis, liderados pelo anticristo, o chifre pequeno, liderado por ele com todas as suas estratégias, com todos os seus planos, com todas as suas astúcias para vir contra a Jerusalém e contra o povo que está em Jerusalém, para cercar e destruir e derrotar e avassalar a Jerusalém. Neste momento, então, é que um pouco antes que isso aconteça, o que vai ocorrer? Eles, segundo está lá no capítulo 19, que é um capítulo que ele se interliga com Daniel, não é? Dentro do contexto das 10 nações, esses 10 reis derrotarão ou trairão a Roma e a reduzirão novamente a nada, destruirão ela, sucumbirão com ela. Depois, então, agora cumpre-se a profecia lá do capítulo 2, da interpretação de Daniel, através do sonho que tem Nabucodonosor, que a pedrinha que sai da rocha, a pedra não cortada por mãos, que sai da rocha, bate lá nos pés, justamente lá na estrutura que comanda, na estrutura que dá suporte a todas as ações do anticristo, derrotando, destruindo, esmigalhando a toda essa confederação de nações, a toda essa conjunção, a toda essa estrutura, a toda essa coalização, e então, com isso, enfraquecendo totalmente o anticristo e derrotando e colocando fim ao anticristo, vencendo a ele, Cristo, a pedra angular, Cristo, a pedra da esquina, Cristo, o Messias, vencendo a ele, então no final da batalha do Armagedão, e assim colocando o dignativo que o único império que era, que é e que há de vir e que há de permanecer é o império divino comandado pelo líder e único líder mundial, e único Senhor da história, e único Rei dos reis, e único Mestre dos mestres, e único que tem o controle de todas as coisas, porque tudo foi feito por Ele, através dEle, e tudo subsiste nele, e o único que tem o domínio geral dos céus e da terra, porque é o Senhor, este Jesus, e o seu império, o império divino, e o seu reino, o reino eterno, e o seu reino, o reino de Deus na terra, será implantado como o reino do período milenar, o período milênio. E então, neste momento, todas as
artimanhas do anticristo já são sucumbidas, destruídas, desfeitas, eliminadas, e ele é totalmente derrotado com toda a sua conjunção de apoio. Lançados eles são lá no lago de fogo para inaugurar justamente o inferno, e então agora Cristo reina para todos sempre no período milenar. Então essa era a nossa aula de hoje, e que Deus em Cristo venha vos abençoar. Até a próxima.